terceiro ano Betel. Na nossa aula de hoje, nós estamos encaminhando para o final do livro 3 e a gente vai dar uma olhadinha na página 100, a partir da página 100, que é a Guerra Fria. Bom, todo mundo já ouviu falar na Guerra Fria, você estudou isso já com muito cuidado lá no 9º ano, e aqui a gente está revendo o que foi a Guerra Fria. Então vamos lá. A Guerra Fria, todo mundo sabe, foi um conflito entre Estados Unidos e União Soviética e que se estende de 1949 até 1989, quando o Muro de Berlim é derrubado. Ele não caiu, né? Não foi um terremoto que porventura ele caiu, ele foi derrubado. Então, ao longo desse período todinho, a gente tem processos que vão construindo toda uma geração de pessoas. Hoje, por exemplo, todos os países do mundo são governados por pessoas que nasceram durante a Guerra Fria, ou seja, pessoas que são culturalmente, entre aspas, filhos da Guerra Fria. E isso moldou o seu modo de pensar, moldou o seu caráter, moldou a sua visão política, enfim, na verdade moldou toda a sua cosmovisão. Mas vamos a algumas definições. Primeiro, a gente já sabe o que foi a Guerra Fria, que foi um conflito ideológico. Quando ela começa, a gente não tem uma data precisa, não tem uma data de start. Alguns historiadores dizem que a Guerra Fria começa em 46, quando Truman faz o seu discurso anticomunista. Churchill faz o seu discurso anticomunista, o famoso discurso do parlamento britânico anticomunista. Outros dizem que começa com a doutrina Truman. Há ainda alguns historiadores que dizem que a Guerra Fria só começa com a Guerra da Coreia, quando os Estados Unidos se deparam em linha de combate contra soldados armados pela União Soviética e pela China. Uma coisa que que vai chamar durante a Guerra Fria das chamadas guerras de procuração. O que é a guerra de procuração? É quando um país não se envolve na guerra, fisicamente não manda soldados, mas ele se envolve mandando dinheiro, armas, treinamento, logística, orientações, todo o suporte para que a guerra se desenvolva. Essas são chamadas guerras de procuração. Muito bem. E elas foram muito comuns ao longo da Guerra Fria. De todos os anos da Guerra Fria, diversas guerras aconteceram dessa forma. Bem, então vamos lá. O que vão ser os pontos marcantes da Guerra Fria? Como pontos marcantes nós temos? Primeiro, a corrida armamentista. Essa corrida armamentista tinha uma função ambivalente, dentro dos Estados Unidos e também na União Soviética. Nos dois casos, as funções eram ambivalentes. No caso dos Estados Unidos, que são uma nação capitalista, a Guerra Fria tinha como função estimular o desenvolvimento da economia. Os gastos militares dos Estados Unidos durante a Guerra Fria eram fundamentais para o desenvolvimento da indústria, para a manutenção dos níveis de emprego. Então, sempre que a economia americana enfrentava qualquer dificuldade, uma ameaça de desemprego, um fracasso na geração de renda, então aparecia sempre uma necessidade militar nova. Tinha que construir um novo modelo de avião, uma nova partida de tanques de guerra, mais um ou outro porta-aviões. E a construção desses elementos, como é muito cara, como envolve muita tecnologia e muitos recursos materiais, acabava por estimular a economia do país. Então, milhões e milhões de americanos viveram às custas da Guerra Fria. Essa é a função econômica. Mas também tem uma outra função, que é a função política. Como se aplica a função política? Se você for olhar, os Estados Unidos hoje tem quase 1000 partidos registrados. As pessoas falam que no Brasil 42 partidos é muito. Nos Estados Unidos são quase 1000 partidos. Mas você nunca ouviu falar de um presidente americano que não seja republicano ou democrata. Por que isso aconteceu? Porque, muito especialmente na segunda metade do século XX, em decorrência da Guerra Fria, esses grupos políticos se estabeleceram no poder. Então virou como que um teatro de tesouras. Um fala mal do outro, o outro fala mal do um, mas todo mundo faz a mesma coisa. Se você for olhar no histórico dos Estados Unidos, as políticas econômicas dos Estados Unidos, as políticas internacionais em relação à América Latina, África, Ásia e também em relação à Guerra Fria,
nenhum dos presidentes americanos mudou. Nenhum deles. Sejam eles democratas, sejam eles republicanos. Então, por que eles conseguiram se manter? E, aliás, até hoje, esses dois partidos estão lá, né? Como é que eles conseguiram se manter dessa forma? Justamente porque a Guerra Fria os estimulava, né? Selecionava. São esses dois grupos. Hoje, nessas eleições que estão em decorrência, em curso no momento, que são as eleições presidenciais americanas, agora dia 3 de novembro, existe uma outra ala dentro do Partido Democrata, que é uma ala não democrata, é uma ala socialista. Na verdade, eles nem são socialistas, são comunistas, marxistas, leninistas, marxismo-leninismo. Ou seja, eles acreditam que aquele modelo da NEP, da nova política econômica, lá no começo da Revolução Russa, é o modelo ideal para o mundo. E esse grupo se abriga dentro do Partido Democrata, com especialmente a ala dos negros e a ala dos liberais, né, que são chamados os movimentos sociais liberais, especialmente o movimento LGBT. Esses dois movimentos são politicamente declarados marxistas nos Estados Unidos e estão dentro do Partido Democrata. Tanto é que eles conseguiram impor ao Joe Biden a vice-presidente, que é a senadora Malala, para concorrer com ele, que ela é comunista, registrada, inclusive a candidatura dela, quando ela foi candidata a senadora, ela inclusive pregava a estatização de todo o sistema financeiro americano e o fechamento das bolsas de valores, porque ela acha que aquilo está transformando a América não numa terra de trabalho, mas numa terra de especulação. Muito bem, mas isso é agora, durante o período da Guerra Fria. Estas alas revolucionárias do Partido Democrata não tinham vez, não tinham voz. Os mais avançadinhos que apareceram no Partido Democrata foram logo expurgados do partido, né? Foram jogados lá para um cantinho. Quem são esses mais saidinhos? Serão o reverendo Martin Luther King, que durante os anos 60 vai fazer aquela campanha dos direitos civis dos negros, e o Malcolm X, que também fazia parte da campanha dos direitos civis, mas acreditava que a solução para este problema era a luta armada. Pois bem, então, dentro da União Soviética, quais são as funções ambivalentes da Guerra Fria? De um lado, tinha que dar importância para a burocracia militar, ou seja, os generais que comandavam o exército garantiam seus privilégios porque eles eram os defensores da nação face à ameaça americana. Então, para eles era muito importante a ideia de guerra para que eles não perdessem seus cargos. E, por outro lado, tinha também uma função econômica, que era não deixar a economia parar, já que o sistema comunista não se mostrou capaz de gerar riquezas. O sistema comunista tem alguma capacidade, sim, de distribuir riquezas, não o de gerar riquezas. E o povo passava muita dificuldade, fome, filas imensas para comprar um par de sapatos, para comprar pão. Naquela época, na Rússia, era inseguro você andar com um saquinho de pão. Mas antes você entrar numa favela do Rio de Janeiro com uma barra de ouro na mão do que andar com uma saquinho de pão em qualquer cidade russa dos anos 60 e 70. Porque a violência, o roubo devido à fome era certo. Pois bem, um outro aspecto da Guerra Fria vai ser a chamada corrida espacial. As duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, vão se esforçar por construir artefatos aeroespaciais, aviões mais sofisticados, aviões com maior alcance, com maior capacidade de bombardeio, com maior capacidade de carga, com maior capacidade de passageiros, aviões mais sofisticados, naves espaciais, satélites, tudo isso faz parte do processo de guerra aeroespacial. Estavam buscando dominar os ares. Por que era importante a corrida espacial? Por várias razões. Uma delas é a capacidade de espionagem. Olhar a Terra lá de cima, você não tem como esconder o que está aqui embaixo. A segunda, a questão das comunicações. A terceira razão era impedir que o outro país tivesse a capacidade de buscar recursos naturais
extraterrestres. Acredite, nos anos 50, acreditava-se que a Terra ia ficar sem água em algum momento, como se Lavoisier não soubesse o que estava falando, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mas acreditava-se que a água ia sumir da Terra, não sei para que buraco ela iria. Então que talvez fosse necessário buscar asteroides de água congelada no espaço ou de oxigênio para trazer para a Terra. Você vai ver isso em muitos filmes de ficção científica. O Stanley Kubrick, naquele filme formidável, 2001, Uma Odisseia no Espaço, trata deste assunto. Ele aborda este assunto. Eles estão fazendo uma viagem interplanetária em busca de asteroides de água. Pois muito bem, essas previsões catastróficas, óbvio, não se confirmaram, tanto é que você tomou banho hoje, eu espero. Um outro aspecto da Guerra Fria, um outro aspecto muito importante da Guerra Fria, vai ser o processo de descolonização. Aliás, o teu texto do livro não fala sobre isso. Mas durante os anos 50, 60 e 70, mais de 150 países surgiram novos no mundo. Esses países eram colônias de Portugal, da Bélgica, da Holanda, da França, da Inglaterra, da Itália, da Espanha, na África e na Ásia. E esses países fizeram guerras de independência, fizeram processos de independência. Alguns com guerra, óbvio, outros apenas processos diplomáticos. E a Guerra Fria vai se manifestar nesses processos de emancipação. Estados Unidos e União Soviética vão participar diretamente. Tanto que a maior parte dos países que ficou independente nesse processo de descolonização, muito especialmente a descolonização da África, quase todos os países, logo depois da independência, entraram em longas guerras civis. Por que isso? Porque quando eles estavam buscando a independência, formaram-se grupos apoiados pela União Soviética e grupos apoiados pelos Estados Unidos. Depois que eles conseguiram a independência, esses dois grupos, comunistas e capitalistas, passam a lutar pelo poder internamente. E isso provoca guerras civis intermináveis na África. Essas guerras, por sinal, serão a principal causa da miséria que a África mergulha na década de 70. Então, por exemplo, a geração dos seus pais, seu pai provavelmente é um pouco mais jovem do que eu, mas a geração da nossa idade, um pouco menos, se acostumou a ver imagens da África daquelas crianças esquálidas, moribundas, doentes, assim, às vezes as crianças sentadas no chão e abutres sentados em volta, esperando o menino tombar de fome para ir lá comer as carnes do moleque. Isso era muito comum, essas imagens. De onde que veio tanta miséria se a África é um continente reconhecidamente rico em recursos naturais? Tão rico que foi alvo do colonialismo no século XIX. Por que isso acontecia? Por causa das guerras internas. Guerras como, por exemplo, a de Ruanda, que você pode ver naquele filme Hotel Ruanda, ou outro filme maravilhoso, que eu sei que você não vai ver, mas eu vou te citar, que são As Montanhas da Lua. Então são filmes que mostram como se dão os processos de separação da África em relação às suas metrópoles europeias e as consequentes guerras internas. Estas guerras vão ficar conhecidas como guerras por procuração, porque os Estados Unidos nunca mandaram soldados para essa guerra. A União Soviética nunca mandou soldados para essas guerras, mas mandava, como disse no começo, armas, alimentos para os soldados, munições, remédios, faziam treinamentos para os soldados e depois mandavam eles como cães treinados para se matarem. Os treinamentos eram fornecidos para crianças a partir de 12 anos. Muitos desses caras que hoje estão aí no Boko Haram, por exemplo, no Estado Islâmico, foram treinados quando crianças, ou por Estados Unidos, ou por União Soviética. Por isso que eles têm, apesar de não terem histórico militar, eles têm tantas habilidades de combate. Foram os próprios americanos e os próprios russos que os treinaram nos anos 70 e 80. Então hoje eles estão habilitados a fazerem todo esse tipo de guerra. Ok? Então a Guerra Fria vai abalar toda a forma de convívio do mundo e construir uma visão. Interessante, assim, que um outro ponto que é importante a gente ver é o jogo de espiões, né? Durante a Guerra Fria,
as duas grandes potências, os dois grandes polos vão viver se espionando. E tudo que acontece vai estar sempre sob suspeita de que foi o outro que provocou. Por exemplo, até hoje existem relatórios na Casa Branca de que o movimento hippie foi financiado pela União Soviética como forma de desestruturar a família americana. Então eles teriam estimulado os jovens a sair de casa, distribuindo drogas de graça, drogas de baixo custo, para que os jovens americanos se enveredassem pelo mundo hippie, pelo mundo da contracultura. O festival de Woodstock, por exemplo, foi durante muito tempo marcado como tivesse sido um fenômeno produzido pela União Soviética dentro dos Estados Unidos. Tanto é que, se você for olhar no histórico de Woodstock, quem gosta de música sabe do que eu estou falando, alguns astros do rock and roll não participaram de Woodstock. Por exemplo, bandas inglesas que eram reconhecidamente simpatizantes do socialismo não foram nem sequer permitidas entrar nos Estados Unidos para fazer parte do Woodstock. Vou te dar dois exemplos: o Led Zeppelin e o Pink Floyd. Essas duas bandas não puderam participar de Woodstock por orientação, por assim dizer, da CIA, porque elas traziam um conteúdo político muito pesado nas suas letras. Muito bem. Um último ponto que eu gostaria de destacar sobre a Guerra Fria é a criação dos planos de desenvolvimento. O plano Marshall e o plano Comiforme, né, do outro lado. Do lado soviético, o Comiforme, e do lado americano, o plano Marshall. O plano Marshall foi uma série de financiamentos para desenvolver, para recuperar a Europa Ocidental. Qual era a grande preocupação? Era que a Europa demorasse muito a se recuperar e os trabalhadores na miséria ficassem olhando para o lado comunista da Europa, que era aquele lado liderado pela União Soviética, e acabassem fazendo revoluções comunistas na Europa Ocidental. Aí seria um desastre para o sistema capitalista mundial. Então os americanos emprestam dinheiro a baixo custo para a recuperação da Inglaterra, da Holanda, da Bélgica, Dinamarca, Alemanha Ocidental, Itália, enfim, todos os países que estiveram envolvidos no campo de combate receberam dinheiro dos Estados Unidos. E os americanos estimulam também a chamada humanização das cidades. O que é isso? É ter cidades com ruas limpas, largas, iluminadas, ônibus, metrô, trem, bonde, tudo de boa qualidade para que o trabalhador vivesse bem. Ao mesmo tempo, os americanos também estimularam uma política chamada de welfare state, o estado de bem-estar social. O professor de geografia já falou sobre isso. Então, por exemplo, havia alguns países da Europa em que os trabalhadores tinham direitos absurdos. Por exemplo, na Suécia, a mulher, quando engravidava, ela tinha 4 anos de licença maternidade. Ela tinha um filho hoje, só voltava a trabalhar daqui a 4 anos. E a licença de maternidade começava no 6º mês de gravidez. Só quando a criança podia ir para a escola que ela voltava a trabalhar e ficava recebendo salário esse tempo todo. Aí alguém disse: nossa, que maravilha. Pois é, mas alguém tem que pagar a conta. Por que os americanos estimularam esse tipo de coisa na Europa? Será que eles são tão bonzinhos assim? Por que isso existe nos Estados Unidos? Porque, na verdade, para o governo poder pagar essas coisinhas, esses benefícios aos europeus, tinha que cobrar impostos muito altos. Na Inglaterra, na Suécia, na Alemanha, na França, nesse período, os impostos chegavam a ultrapassar 85% dos rendimentos das pessoas. Ora, o teu pai paga 27,5% de imposto, que é a alíquota máxima no Brasil, e ele já fica furioso com isso. Agora imagine pagar 85% do salário em imposto. Então, e as empresas também pagavam isso, né? Então o que acontecia? Qual era o objetivo dos americanos de estimular esses impostos? É que os impostos sendo muito altos, descapitalizassem as empresas europeias. Sem capital, elas não podiam investir em pesquisa tecnológica. E, obviamente, elas continuariam existindo, mas dependendo de comprar, sob licença, tecnologias americanas. Então, esse foi o golpe dos golpes que os americanos aplicaram. Foi o ouro mais precioso que eles puderam levar. Deram o que era de bom e do melhor. Muita gente fugia
da Europa Oriental para a Europa Ocidental, porque o padrão de vida do europeu nos anos 60 e 70 era extraordinário. Ninguém jamais, em nenhum canto do mundo, durante a história, viveu tão bem quanto o trabalhador europeu dos anos 60 e 70. Então houve muita fuga e isso construiu a ideia de que o comunismo era muito ruim, inclusive dentro dos países comunistas. As pessoas tinham inveja do jeito que os europeus viviam. E isso foi decisivo para o fim do muro, para o fim do mundo comunista, para a derrocada do Muro de Berlim, para o fim da União Soviética. Tanto é que depois que a União Soviética acabou, os países europeus voltaram ao normal, baixaram os impostos e cortaram os serviços. Hoje todo mundo na Europa vive sob o temor da espada do desemprego. Bons estudos.